Já imaginou uma disputa celestial envolvendo um dos maiores líderes da história bíblica? Pois é exatamente isso que acontece no misterioso episódio da batalha pelo corpo de Moisés. Por que Satanás, o acusador, lutou tão desesperadamente pelo corpo de um homem que já estava morto? Essa pergunta pode parecer intrigante, até bizarra, mas carrega profundos significados espirituais e teológicos. Esse evento não é apenas um detalhe isolado nas Escrituras, mas um ponto que nos revela muito sobre a natureza da luta espiritual que permeia a história humana, o papel de Moisés no plano divino e o próprio caráter de Deus. O que estava em jogo aqui não era apenas um corpo, mas algo muito maior: a verdade sobre a redenção, a justiça divina e o propósito eterno de Deus para seu povo. Hoje, vamos nos aprofundar nesse mistério. Vamos explorar o contexto histórico e espiritual por trás desse conflito, entender por que Satanás estava tão interessado em reivindicar o corpo de Moisés e descobrir o que isso significa para nós, como cristãos, em nossa jornada de fé. Prepare-se para uma viagem fascinante pelos bastidores dessa batalha celestial, uma história que vai desafiar sua compreensão sobre o mundo espiritual e fortalecer sua fé no poder soberano de Deus. Afinal, o que Satanás queria com o corpo de Moisés? Vamos desvendar isso juntos. Olá, seja muito bem-vindo ao canal O Livro do Aprendiz. É sempre um privilégio ter você aqui conosco para mais uma fascinante jornada de conhecimento e fé. Se esta é sua primeira vez no canal, não perca a oportunidade de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim, você garante acesso a conteúdos que vão inspirar e aprofundar sua compreensão sobre temas bíblicos e espirituais. E se você já faz parte da nossa comunidade de aprendizes, saiba que sua presença e apoio são fundamentais para continuarmos compartilhando essa missão. Muito obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Prepare-se para explorar juntos os mistérios das Escrituras e aprender lições valiosas para nossa caminhada espiritual. Vamos começar. Moisés, uma das figuras mais marcantes da história bíblica, é um verdadeiro ícone de fé, liderança e obediência a Deus. Ele foi o escolhido para liderar os israelitas da escravidão no Egito até as portas da Terra Prometida. Foi por meio de Moisés que Deus entregou os 10 mandamentos, estabelecendo as bases da moral e da lei divina. Sua vida foi repleta de milagres e encontros extraordinários com Deus, consolidando-o como um dos maiores líderes espirituais de todos os tempos. Mas, surpreendentemente, a história de Moisés não terminou com sua morte. Algo extraordinário aconteceu logo após esse momento. De acordo com o relato bíblico, Deus escondeu o corpo de Moisés em um local secreto, uma ação que, por si só, já desperta a curiosidade. No entanto, o que realmente chama atenção é o evento celestial que se seguiu, uma disputa entre Miguel, o arcanjo, e Satanás pelo corpo de Moisés. Esse acontecimento é mencionado em Judas, versículo 9, onde lemos que Miguel, mesmo sendo um arcanjo poderoso, enfrentou Satanás com humildade, dizendo apenas: "O Senhor te repreenda." Esse relato abre um leque de questionamentos. Por que Satanás desejava o corpo de Moisés com tanta intensidade? Quais poderiam ser seus objetivos ao reivindicá-lo? E o que essa batalha espiritual nos ensina sobre Deus, Satanás e nossa própria jornada de fé? Prepare-se para mergulhar profundamente nesse mistério bíblico. Vamos explorar juntos as razões por trás dessa disputa e o impacto desse episódio na compreensão da batalha espiritual que nos cerca até hoje. A vida de Moisés foi marcada por eventos grandiosos, desde seu chamado na sarça ardente até os milagres que libertaram o povo de Israel do Egito. Ele viu o poder de Deus manifestar-se de maneiras únicas e foi um mediador entre o divino e o povo escolhido. Contudo, mesmo um líder tão próximo de Deus cometeu falhas, e uma delas teve consequências severas. Pouco antes de entrar na Terra Prometida, um momento de fraqueza custou a Moisés o direito de cruzar o Jordão.
Deus havia instruído claramente que ele deveria falar à rocha para que dela brotasse água para o povo sedento. No entanto, tomado pela pressão e frustração diante das constantes reclamações dos israelitas, Moisés desobedeceu. Ele feriu a rocha com seu cajado e declarou: "Devemos nós tirar água para vocês?" Esse ato revelou dois erros significativos. Usar a palavra nós. Ao falar dessa forma, Moisés insinuou que o poder para realizar o milagre vinha dele e de Arão, desviando a glória que pertencia unicamente a Deus. Ferir a rocha em vez de falar com ela. Isso demonstrou não apenas desobediência direta à ordem de Deus, mas também uma reação impulsiva que contrastava com a confiança e paciência esperadas de um líder espiritual. Como consequência, Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra prometida. "Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar esta congregação na terra que lhes tenho dado." Números capítulo 20, versículo 12. Pense no peso disso. Moisés, que dedicou sua vida a liderar o povo, enfrentou Faraó, cruzou o Mar Vermelho e intercedeu por Israel incontáveis vezes, viu seu sonho ruir devido a esse erro. Esse episódio nos lembra que, por mais elevados que sejam nossos propósitos, a obediência a Deus é fundamental. Mesmo os grandes líderes podem falhar, mas essas falhas também carregam lições profundas para todos nós. O fim da vida de Moisés é envolto em mistério e reverência. O livro de Deuteronômio capítulo 34 versículo 5-6 descreve a morte de Moisés na terra de Moabe, e de maneira singular, relata que Deus mesmo cuidou de seu sepultamento. "E o Senhor o enterrou em um vale, na terra de Moabe, oposto a Bet-peor. Mas ninguém sabe até hoje onde está o seu túmulo." Esse ato de Deus enterrando Moisés é absolutamente único na Bíblia e carrega um profundo significado. Enquanto outros grandes líderes e figuras bíblicas tiveram seus túmulos conhecidos, Moisés é o único cujo sepulcro permanece oculto. Isso reflete não apenas o respeito imenso que Deus tinha por ele, mas também a natureza única de sua relação com o servo fiel. Porém, a grande questão que surge é: por que Deus escolheu esconder o corpo de Moisés? Há várias interpretações que podem nos ajudar a entender esse mistério. Preservação da honra e do legado de Moisés. O sepultamento secreto pode ter sido uma maneira de evitar que o povo de Israel idolatrasse o corpo de Moisés. Sabemos que, em muitas culturas antigas, os túmulos de grandes líderes se tornavam locais de adoração, e o povo de Israel tinha a tendência de cair na idolatria. Deus, então, pode ter escondido o corpo para preservar o foco da fé na adoração exclusiva a ele, sem qualquer desvio para a veneração de Moisés. Impedir que Moisés fosse venerado como um ídolo. Mesmo com toda a grandiosidade de sua missão, Moisés era um homem e servo de Deus, não deveria ser colocado em um pedestal que desviasse a atenção da verdadeira adoração a Deus. Ao esconder seu túmulo, Deus evitou qualquer possibilidade de veneração idólatra. Uma lição sobre a transcendência de Moisés. Ao ocultar o corpo de Moisés, Deus também enfatizou que, embora Moisés tenha sido um grande líder, ele estava agora com Deus, transcendendo a vida física. A morte de Moisés não significava um fim, mas um passo para a eternidade com o Senhor. Este ato misterioso, onde Deus cuida do sepultamento de Moisés, é um último gesto de respeito e carinho para com aquele que foi, em muitos aspectos, o maior líder de Israel. Ele não apenas guiou o povo, mas também foi um exemplo de fé e obediência. Ao esconder o túmulo, Deus enfatizou que, mesmo na morte, a missão de Moisés e sua relação com o Criador permanecem além do que os olhos humanos podem ver. Após a morte de Moisés e seu sepultamento misterioso, um evento celestial de grande importância ocorre, que é descrito no livro de Judas, versículo 9. Nesse momento, uma disputa divina surge quando Satanás, o acusador, tenta reivindicar o corpo de Moisés. Esse confronto, que parece extraordinário e até dramático, é repleto de significados profundos e simbólicos.
Embora a Bíblia não nos forneça detalhes exatos sobre como essa batalha celestial se desenrolou, o que é crucial entender é a postura de Miguel, o arcanjo. Diante de Satanás, Miguel, mesmo sendo uma figura de grande autoridade e poder, não usou seu próprio poder para repreender o inimigo. Em vez disso, ele declarou as palavras: "O Senhor te repreenda." Essa frase simples, mas poderosa, carrega uma grande lição de humildade e sabedoria. Miguel, o arcanjo, não apelou para sua própria força, mas reconheceu que toda autoridade e poder pertencem a Deus, e foi a ele que Miguel se submeteu. Isso demonstra que, por mais que os arcanjos e os seres celestiais possuam grande poder, a autoridade final e suprema é de Deus, e nenhum ser, seja ele celestial ou infernal, pode usá-la de maneira independente. Esse episódio não apenas destaca a superioridade de Deus sobre todas as coisas, mas também nos ensina sobre a verdadeira humildade espiritual. Mesmo sendo uma das figuras mais poderosas no céu, Miguel, o arcanjo, reconheceu que a batalha contra Satanás não era sua para travar com força própria, mas que ele deveria agir em nome do Senhor. Essa postura de depender inteiramente de Deus para confrontar o mal é um exemplo fundamental para nós. Muitas vezes, em nossas vidas, podemos ser tentados a confiar em nossas próprias habilidades e forças para lutar contra desafios e tentações, mas a verdadeira vitória vem quando humildemente reconhecemos que somente Deus pode nos conceder o poder para vencer o mal. Portanto, essa disputa celestial pelo corpo de Moisés não foi apenas um confronto entre forças cósmicas, mas também uma lição de submissão à autoridade de Deus, mostrando-nos que, em qualquer batalha espiritual, Deus é quem deve ser glorificado como o único soberano. A disputa celestial pela posse do corpo de Moisés, descrita no livro de Judas, nos deixa com uma pergunta crucial: por que Satanás estava tão determinado a reivindicar o corpo de Moisés? A Bíblia não revela todas as razões de forma explícita, mas podemos considerar algumas possibilidades que podem nos ajudar a entender esse interesse demoníaco. Vamos explorar algumas das hipóteses mais intrigantes. 1. Impedir a ressurreição de Moisés. Uma das razões mais possíveis é que Satanás queria impedir a ressurreição ou glorificação de Moisés. Satanás sabia das promessas de Deus de que haveria uma recompensa eterna para os justos. É possível que ele tenha temido que Deus planejasse levar Moisés diretamente ao céu, como ele fez com Enoque e Elias, dois outros servos de Deus que não experimentaram a morte física, mas foram levados por Deus em corpo e alma. Essa ideia é reforçada pelo fato de que Moisés aparece no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias, conforme descrito em Mateus capítulo 17, versículo 1-3. Esse evento sugere que Moisés foi de fato glorificado por Deus, o que indicaria uma exaltação celestial. Satanás, como inimigo da humanidade e das promessas de Deus, não queria que Moisés recebesse tal honra. 2. Usar o corpo para a idolatria. Os israelitas eram conhecidos por sua tendência à idolatria, como podemos ver na história do bezerro de ouro, Êxodo capítulo 32. Satanás, com sua astúcia, poderia ter planeado usar o corpo de Moisés para desviar o povo de Israel da verdadeira adoração a Deus, transformando-o em um objeto de culto. Ao fazer isso, ele poderia enfraquecer a fé do povo de Israel e afastá-los dos ensinamentos que Deus havia dado a Moisés. O corpo de Moisés, sendo um líder tão significativo e reverenciado, teria sido uma ferramenta poderosa para seduzir o povo à idolatria. Satanás já havia tentado corromper a adoração a Deus em outras ocasiões, e usar o corpo de Moisés seria mais uma tentativa de corromper a relação do povo com o Criador. 3. Acusar Moisés de seus pecados. Satanás é conhecido na Bíblia como o acusador dos irmãos, Apocalipse capítulo 12, versículo 10, e ele poderia estar tentando acusá-lo de seus pecados passados para desacreditar sua posição diante de Deus. Moisés, apesar de ser um líder excepcional, não era perfeito. Ele havia cometido erros sérios em sua vida, como o assassinato do egípcio, Êxodo capítulo 2, versículo 12,
e a desobediência ao ferir a rocha quando Deus havia ordenado apenas que falasse com ela. Números capítulo 20, versículo 11. Satanás, como acusador, poderia ter tentado usar esses erros para questionar a justiça de Moisés diante de Deus, argumentando que ele não merecia a honra ou o privilégio de ser levado para a terra prometida ou até mesmo de ser exaltado. Essa estratégia seria uma maneira de diminuir o impacto de Moisés como líder espiritual e enfraquecer a fé do povo de Israel. 4. Desafiar o plano de Deus. Finalmente, Satanás poderia estar tentando desafiar o plano de Deus e zombar de sua autoridade. Ao tentar reivindicar o corpo de Moisés, ele poderia estar buscando um troféu de sua rebelião contra o Criador. Satanás sempre esteve em oposição aos planos de Deus, e ao tentar tomar o corpo de Moisés, ele estaria se posicionando como um adversário direto do plano divino de redenção e glorificação. Essa tentativa de Satanás de se impor sobre os desígnios de Deus se encaixa no padrão de seu comportamento rebelde desde sua queda no céu. Ao querer obter algo tão precioso quanto o corpo de Moisés, Satanás estaria simbolicamente desafiando o poder de Deus sobre a vida, a morte e a ressurreição, tentando desacreditar os planos de Deus para a humanidade. Essas possíveis razões revelam a profundidade da batalha espiritual que ocorre além do que nossos olhos podem ver. A disputa pelo corpo de Moisés não é apenas sobre um corpo físico, mas um reflexo da luta constante entre o bem e o mal, a luz e as trevas, e a autoridade de Deus sobre toda a criação. Cada um desses pontos nos ensina algo crucial sobre como Satanás trabalha para afastar as pessoas de Deus, seja através da idolatria, das acusações ou da tentativa de desafiar o plano divino. Apesar da batalha celestial travada por Satanás, os planos de Deus prevaleceram, e a vontade divina se cumpriu. Deus não apenas protegeu o corpo de Moisés, mas também garantiu que o destino de seu servo fosse de acordo com sua perfeita justiça e misericórdia. Esse episódio nos oferece lições profundas que vão além do contexto histórico de Moisés, ecoando em nossa vida espiritual até hoje. Vamos refletir sobre as 3 principais lições que essa história nos ensina. 1. A importância da verdadeira adoração. A primeira lição que podemos extrair dessa história é sobre a verdadeira adoração. Satanás, ao tentar usar o corpo de Moisés para criar um ídolo, nos lembra de como facilmente podemos desviar nossa atenção e nossa devoção para algo que não é Deus. O povo de Israel, em sua história, muitas vezes cedeu à tentação da idolatria, algo que Deus sempre condenou. Esse evento nos ensina que, em nossa vida, devemos estar constantemente atentos para não transformar em ídolos aquilo que deveria ser usado para glorificar a Deus. Nosso foco, como cristãos, deve estar em Deus e em sua verdade. A verdadeira adoração vai além de rituais ou objetos materiais. Ela é uma atitude do coração, uma entrega genuína ao Criador, sem desviar para qualquer forma de idolatria, seja ela visível ou invisível. A adoração verdadeira está em reconhecer a soberania de Deus sobre tudo o que existe e entregarmos nossa vida a Ele em espírito e em verdade. 2. A graça de Deus supera nossos erros. A segunda lição poderosa que essa história nos ensina é sobre a graça de Deus, que supera nossos erros e falhas. Moisés não era perfeito. Ele cometeu falhas sérias ao longo de sua jornada. Contudo, mesmo depois de errar, Deus o honrou e não permitiu que seus erros definissem seu destino. A punição que Moisés recebeu, não entrar na terra prometida, não foi um reflexo de uma punição impiedosa, mas de um ato de disciplina para preservar o plano de Deus para a nação de Israel. Essa história nos lembra de que, apesar de nossas falhas, a graça de Deus é maior do que nossos pecados. Ele não nos descarta por causa de nossos erros, mas, ao contrário, nos oferece perdão e restauração. Moisés, apesar de seus erros, foi um instrumento vital nas mãos de Deus, e Deus o levou para sua glória. Da mesma forma, Deus oferece a nós, através de Cristo, o perdão e a chance de sermos transformados e usados para sua glória, independentemente de nossa imperfeição. 3.
Resistir às tentações de Satanás. Por fim, a terceira lição que aprendemos com essa história é sobre a resistência às tentações de Satanás. Quando Miguel, o arcanjo, enfrentou Satanás, ele não usou sua própria força ou autoridade para repreender o inimigo. Em vez disso, ele disse: "O Senhor te repreenda." Isso nos ensina uma lição de humildade e dependência. A força para resistir ao mal não vem de nós mesmos, mas da autoridade de Deus. Quando enfrentamos as tentações e ataques de Satanás em nossa vida, não podemos confiar em nossa própria força ou sabedoria. Precisamos invocar o poder de Deus, buscando sua proteção e confiança em sua soberania. Como Miguel, devemos reconhecer que não lutamos sozinhos. A vitória sobre Satanás e suas tentações não é alcançada por nossas próprias habilidades, mas pela força do Senhor. Ele é a nossa rocha, nossa fortaleza e nossa força em tempos de batalha espiritual. Resistir ao diabo, como nos ensina Tiago capítulo 4 versículo 7, começa com a nossa rendição a Deus, buscando sua ajuda, e não tentando lutar por conta própria. Essas três lições, a importância da verdadeira adoração, a graça de Deus que supera nossos erros, e a necessidade de depender de Deus para resistir às tentações, são fundamentais para a nossa vida cristã. A história da disputa pelo corpo de Moisés não é apenas um episódio distante da Bíblia, mas uma poderosa lembrança de como podemos viver de maneira mais plena e fiel ao propósito de Deus em nossas vidas. Que possamos aplicar essas lições em nosso dia a dia, buscando sempre honrar a Deus em tudo que fazemos e confiando em sua graça e poder para nos sustentar nas batalhas espirituais que enfrentamos. Esta fascinante disputa celestial é um forte lembrete de que a luta entre o bem e o mal é muito mais do que apenas uma ideia abstrata. É uma realidade constante que permeia a nossa vida espiritual. O confronto entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés nos mostra que, apesar das investidas de Satanás, o poder de Deus é infinitamente maior e sempre prevalecerá. Mesmo em meio à luta, podemos descansar na certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e sua vontade é invencível. E você, o que aprendeu com essa história? Refletir sobre a batalha entre Miguel e Satanás e o significado de Deus proteger o corpo de Moisés pode nos trazer profundas lições sobre fé, poder divino e a eterna luta entre o bem e o mal. Compartilhe sua opinião nos comentários. Vamos continuar essa conversa juntos e trocar reflexões sobre como essa história impacta nossa jornada espiritual. Pessoa com as mãos postas, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo como este. Sua participação é muito importante para nós. Juntos, podemos crescer na fé e no conhecimento. Até a próxima, aqui no Livro do Aprendiz. Que Deus te abençoe e continue guiando sua vida com sua sabedoria e proteção.